Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que de alegria. Peço que os irmãos abram sua Bíblia e Atos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Atos, capítulo 1. Aleluia. Versículo 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Deus é bom todo o tempo e o tempo todo. Aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus fiel. Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Quando você achou, diga amém. Amém. Quando não achou, diga estou procurando. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Atos 1, 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode citar, glorificá-lo no nome santo do Senhor. Deus é bom. Igreja do Senhor, louva a Deus por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando este local, este ministério. Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Louva a Deus pelo pastor Jailson, que me fez aqui o convite da gente estar aqui adorando, glorificando o nome do Senhor. Louva a Deus pelo presbítero Antônio, que foi um canal para a gente estar aqui adorando a Deus. Quando eu falei com ele, ele disse: vamos sim adorar a Deus. Louva a Deus pela vida do nosso presbítero Antônio. Glória a Deus. Também louva a Deus pelo servo do Senhor. Glória a Deus, que está aqui também junto conosco. E louva a Deus por este culto de missão. Aleluia. Glória a Deus. Missão é algo muito importante na vida do cristão. Aleluia. Digo isso porque o pastor Jailson, falando aqui de Moçambique, a igreja que eu faço parte, a gente tem 5 bases missionárias em Moçambique. Glória a Deus. E tem 2 casais missionários que faz a obra lá em Moçambique. E ele sempre fala que não é fácil a obra missionária. Mas o Senhor, Ele dá graça, dá força. E lá eles estão tocando o barco, tanto alimentando o ser humano com a palavra, como também o alimento. Aleluia. Porque eu sempre digo, chegou um irmão, eu digo irmão, mas eu não sei se ele era cristão. Chegou em determinado local, pastor Jailson, na vida de um homem de Deus, que prega o evangelho de Deus, e disse: meu irmão, eu estou com fome. Aí o irmão olhou para ele e disse: o senhor está com fome? Sim. Vamos se ajoelhar, vamos orar e pedir a Deus uma provisão para a sua casa. Eu olhei aquela situação e não concordei com a vida, com aquilo que aquele irmão falou. Eu digo: meu irmão, um homem chegou pedindo alimento. Primeiro tu alimenta ele, depois tu ora para Deus mandar a provisão na vida dele. Ele naquele momento não estava precisando de oração, estava precisando de alimento na barriga. E quando a gente alimenta, a gente depois vamos orar para Deus nunca mais deixar faltar na casa dele. Aleluia. E a obra missionária é isso, igreja do Senhor. É algo que tem que estar no nosso sangue. Aleluia. Igreja do Senhor, vimos aqui uma palavra abençoada. Deus já tem falado conosco de uma forma totalmente diferente. E Ele tem falado comigo e contigo. Vimos aqui Atos dos Apóstolos, Igreja do Senhor. Atos é um livro muito maravilhoso, onde fala de obra missionária, onde fala de avivamento,
onde fala de transformação de vida, onde fala do poder do Pentecoste, onde fala que a igreja do Senhor, aleluia, ela se formou depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Vimos aqui a virtude do Espírito Santo, a qual era a promessa de Jesus para a sua igreja. Porque até Atos capítulo 2, a igreja de Cristo não conhecia o batismo com o Espírito Santo. A igreja de Cristo conhecia o batismo de João Batista. Era o batismo do arrependimento, o batismo das águas. E vimos que quando Cristo foi batizado nas águas por Batista, vimos que a trajetória de Cristo foi pregar o Evangelho de Cristo, fazer missões. Foi entrar aonde ninguém queria entrar. Foi fazer o que ninguém queria fazer. Foi enfrentar situações difíceis, mas entrar em situações difíceis, aleluia, fazendo e pregando a verdadeira palavra do Senhor, mostrando que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele queria que o povo entendesse isso, que não ia ao Pai se não chegar primeiro ao Filho. Foi esse o intuito de Cristo sobre a terra, mostrar que ainda há esperança para uma árvore cortada, mostrar que ainda era a solução para uma árvore cortada, mostrar que ainda era capaz de ter salvação através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo andando na terra, aleluia, entrando em locais que as pessoas olhavam e não tinham, aleluia, e não tinha vontade, não tinha prazer de entrar. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, entrando na casa de homens, mulheres, pecadores, mulheres, aleluia, homens que aos olhos não tinha solução, mas Jesus disse: se abrir espaço, eu entrarei e mostrarei a glória de Deus neste local. Eu vi que quando Jesus entrou ali, andando, fazendo a obra do Senhor, a Bíblia diz que existe um homem, Zaqueu, um homem que era rejeitado pela sociedade porque era publicano. E o publicano, ele era abandonado, ele era rejeitado, ele não tinha, aleluia, boa fama. Mas só que Jesus, passando naquele momento, Zaqueu, ele teve o entendimento e teve vontade de ver Jesus. E Zaqueu era pequeno, ele subiu na figueira brava. A Bíblia diz que Zaqueu ele sobe sobre a figueira brava. E Jesus sabendo de tudo. E Jesus olhou para Zaqueu, publicano, imagina só. O próprio Cristo olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém posar sobre a tua casa. Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu vou tomar um café contigo na tua casa. A Zaqueu subiu sobre ali aquela figueira. Zaqueu ele se viu necessidade de estar com o Senhor. O coração de Zaqueu se encheu de necessidade de ver Jesus de perto, porque Zaqueu era publicano, homem rejeitado. Os publicanos naquele tempo era chamado de ladrão. Mas só que Jesus, o maior missionário que a Bíblia nos relata, o maior pregador que a Bíblia nos relata, o maior ser que pisou na terra, ministério pequeno sobre a terra, 3 anos e meio. Mas se você olhar de Gênesis, Apocalipse e voltando, você não encontra ninguém que foi maior do que Jesus. Você não encontra nenhum missionário maior do que Jesus. E a Bíblia diz que quando a gente dá legalidade para ele, Jesus ele entra. Zaqueu ele quando sobe sobre a figueira brava, Zaqueu ele dá legalidade para Jesus. Zaqueu ele sente a necessidade. Zaqueu era rico sim, era um homem de posse sim, dentro da sua casa havia tudo que ele queria sim, mas dentro da sua casa faltava quem? Faltava a presença de Jesus dentro da sua vida. Faltava a necessidade de ser preenchido dentro do seu coração, dentro da sua alma. Faltava o preenchimento espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que não adianta você ter tudo e se não tem a presença de Deus sobre a tua vida. Que não adianta
Mas só que Zaqueu, ele abriu legalidade. Ele abriu um espaço. E Jesus, ele é especialista em trabalhar onde tem espaço. Jesus, ele não trabalha em lugar fechado que a gente tranca. Aleluia, tranca a porta. Jesus não entra. Ele não é invasão para roubar a tua porta. Mas se abre o teu coração, ele faz morada permanente sobre a tua vida. Mas para isso temos que dar o quê? Legalidade. Temos que dar espaço para ele entrar. Eu estou sentindo a presença do grande administrador aqui. Temos que dar espaço para Jesus entrar. Porque ele também não só quer fazer morada dentro de você. Ele quer batizar você no Espírito Santo dele. Ele quer selar a tua alma. Ele quer selar a tua vida. Ele quer que você a partir do céu. Quando ele sela você não é mais a mesma pessoa que antigamente. Existe algo tremendo que quando Jesus ele sela a nossa alma. E nesta noite Jesus fala comigo e contigo neste lugar. Tem pessoas aqui que Jesus quer selar ele com o Espírito Santo. Mas para isso tem que dar o quê? Legalidade para ele entrar. Zaqueu, ele deu legalidade, ele subiu para ver Jesus. Mas Jesus, quando chega na casa de Zaqueu, alguém vai criticar. Mas Jesus não está preocupado com quem critica. Jesus vem fazer a obra missionária. Jesus vem ganhar alma para Jesus, para Deus. Jesus vem curar, Jesus vem renovar. Jesus vem dar esperança a pessoas que não tinham mais esperança naquele momento. Jesus não queria saber dos críticos, porque sempre deu alma de agir. E quando nós vemos esse texto aqui, isso foi uma promessa que Deus prometeu para os seus discípulos. Isso aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava ali 40 dias passando com os seus discípulos, e Jesus olhou para os discípulos e disse: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que seja revestido com fogo, até que seja cheio do Espírito Santo, até que haja um batismo com o Espírito Santo. Foi uma promessa. E os discípulos ficaram aonde foi determinado por Jesus. E se você olhar em Atos capítulo 2, estava 120 cristãos, 120 pessoas no mesmo lugar igual nós estamos aqui. Mas a diferença é uma coisa: estava eles num só propósito. Estava ele com uma só convicção, ser cheio do Espírito Santo. E hoje Jesus me traz aqui para dizer algo para você. Como é que está o teu propósito diante da presença do Senhor? Como é que está o teu propósito diante da presença de Cristo? Será que estamos na igreja porque é mais um culto normal? Ou será que estamos na igreja para sentir algo do sobrenatural, da presença daquele que pode tudo na minha vida? Como é que está a nossa vida? Isso é uma pergunta que você não responda para mim, mas responda para si mesmo. Aqueles 120 pessoas estavam com o propósito de receber a promessa que o profeta Joel profetizou. Estava com o propósito só de ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois de um tempo, quando ele estava ali começando a adorar, se alegrar, a Bíblia diz que houve um grande, aleluia, um grande avivamento, houve um grande poder na presença do Senhor, e houve línguas repartidas, aleluia, de fogo sobre aquela casa, e quem estava fora estava sendo impactado pelo poder do Espírito Santo, e houve batismo com fogo naquele momento. Se cumpriu a promessa, e naquele momento a igreja de Cristo estava nascendo sobre Jerusalém. A igreja de Cristo estava ali edificada. Estava sendo edificada. E dali para frente houve almas convertidas.
E dali para frente a palavra de Deus começou a ser pregada. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, alguém estava questionando, pensando que o povo estava embriagado, porque estava cheio do Espírito Santo. Pegou e teve que repreender. Ninguém está embriagado não, aqui estamos cheios do poder da glória de Deus. Ninguém está embriagado não, porque aqui estamos cheios do poder de Deus. Só entende as coisas do céu aquele que está ligado sobre a videira verdadeira. Não esteja na igreja por estar, mas esteja na igreja com o propósito de se ligar ao trono da graça, porque ele tem coisa grande para fazer no meu e na tua vida. Pedro disse: esses homens não estão embriagados, esses homens estão cheios do poder. Esses homens estão cheios da graça, da plenitude, estão cheios do fogo do céu. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro pregando, quase 3.000 almas aceitaram o Senhor. Quase 3.000 almas aceitaram o Senhor. Sabe o que é isso, igreja? É quando Cristo ele tem propósito. Cristo mesmo indo à direita de Deus, paixando com Deus, mas o Espírito Santo ficou sobre o seu povo. Aleluia, a obra de Deus, aleluia, estava dando continuidade através dos apóstolos, através dos discípulos, através dos homens e mulheres de Deus. O que é que Deus está falando comigo e nesta noite contigo? Aleluia, Jesus não está mais presente aqui, carnalmente comigo e contigo, mas Ele deixou o poder, Ele deixou a liberdade, Ele deixou os seus servos, a sua serva, Ele deixou as crianças para continuar a obra do Senhor. E Ele conta comigo e conta contigo nesta obra. Mas se eu não quiser fazer, Deus levanta outro, mas a obra tem que continuar. A obra de Deus não vai parar. Se você não dá, Deus levanta alguém para dar, mas a obra dele tem que continuar. Aleluia. A obra do Senhor ela tem que continuar, igreja. O poder do Espírito Santo na pregação é algo tremendo. O poder da palavra de Deus é algo tremendo. O poder da palavra de Deus, quando ela é direcionadamente do Espírito Santo, ela acontece que nem uma expulsão dentro do homem, que nem uma dinamite quando explode. Aquela explosão que explode a dinamite vai pum. É a explosão do homem, quando o homem ele adere àquilo que Jesus quer na vida dele. Quando uma mulher adere àquilo que o propósito de Deus quer na vida dele ou na vida dela, é como uma explosão, uma chama ardente. Jeremias, nos momentos complicados da sua história, nos momentos complicados do seu ministério profético, ele passou dificuldade tremenda e terrível. E ele até pensa em parar. Mas quando ele diz que começa a meditar onde na palavra, o coração dele se alegra. A chama ardente se alegra dentro dele. O fogo novamente acende, que deu uma expulsão, que deu uma labareda dentro dele. E aquilo que quando ele estava em cabisbaixo, quando ele começa a meditar, quando ele começa a se mover, aleluia, a palavra diz que o coração dele começa a se alegrar novamente com a palavra. Glória! Nesta noite, Jesus ele quer uma alegração com a palavra dentro da tua alma. Jesus quer que essa explosão do Espírito Santo esteja 24 horas dentro da tua alma. Que quando tu pensa em parar, tu pensa que vai selado por ele. Quando tu pensa em voltar, retroceder, tu começa
quem passava, ele disse: me dá um pouquinho aí, me dá uma moedinha aí, Atos capítulo 3. Me dá um pouquinho aí. A Bíblia diz que Pedro e João iam para o templo. E quando chega no templo, ele estende as mãos e pede alguma coisa. Pedro e João olhando ele, ficaram os olhos dele, fixaram os olhos dele. E o homem achou que ia receber alguma coisa da terra. Mas Jesus queria que ele recebesse algo do céu. Pedro e João, ali, Pedro olhou e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho aqui, eu vou repartir com você, eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu quero te dizer, a presença de aqui, a glória de aqui, reparte com alguém. Não podemos ser egoístas naquilo que Deus deu. Não podemos ser egoístas, não podemos querer guardar para nós. Pedro e João olharam e aquele homem se levantou. Ele entrou para o templo e alguém viu a glória de Deus. Aleluia. Sabe por que isso? Porque o poder da palavra, o poder da obra, o poder da essência é coisa grande, igreja do Senhor. Aleluia. O poder da presença de Jesus, quando ele está na vida do homem, é coisa grande. O poder da pregação, por isso a pregação é importante. Por isso ensinar o povo da palavra é importante. Paulo fala aqui em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder. Não vem só na palavra, vem também no poder da glória de Deus. O evangelho que nós conhecemos não vem só em palavra, também vem em poder. Glória! Vem poder, vem virtude, vem fogo, vem graça. Aleluia! O poder de Deus, igreja, é tremendo na minha e na tua vida. Se você vê, quando Pedro e João estão perante Sinédrio, se você vê Atos capítulo 4, quando alguém começa a questionar Pedro e João, porque estava vendo o poder de Deus, estava vendo coisas sobrenaturais. Aí Pedro olha e diz: ei, este poder que tu estás vendo vem daquele que vocês mesmo prenderam, mataram, mas a minha Bíblia diz, e a tua, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. O diabo pensou que ia parar a obra. O diabo pensou que ia estacionar a obra. Aleluia. Mas ao terceiro dia o sistema, aleluia, Jesus deu uma tapa na cara do sistema. Ele ressuscitou e ele está vivo no meio da igreja. A bancarrona que morreu, mas Jesus está vivo no meio da igreja. Aristóteles morreu, mas Jesus está vivo no meio da igreja. Lázaro ressuscitou e voltou a morrer, mas Jesus está vivo no meio da congregação. Se ele está vivo, diz para que não viesse nesta noite. Eu tenho certeza que tu não viesse olhar o pregar,
Porque quem tem fôlego de vida adora o glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lembra do cego Estevão, diácono Estevão, evangelista? Aleluia. Jesus é tão lindo que os discípulos estavam só em Jerusalém. Mas a promessa não era para ficar só em Jerusalém. É para prosseguir. Judeia, Samaria. Era para caminhar. Os discípulos estavam só em Jerusalém. Aí Jesus, como é lindo e gosta da obra de Deus, Jesus começa a perseguir. Aleluia. O povo começa a ser perseguido por permissão de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aí depois, quando Estevão morre apedrejado, a igreja Samaria, a igreja começou a morrer. Mas precisou uma perseguição para que a igreja saísse do comunismo. Mas só que tem algo que todos viram, só as pedradas no céu Estevão. Mas ninguém viu o que Estevão viu. Estevão viu o céu aberto. Estevão viu o Filho de Deus, Jesus, à direita de Deus, e dizendo: vem cá, meu servo. Vem cá, meu filho. As pedradas estão chegando, mas vem cá, meu filho, porque hoje eu lhe tomo. Estevão era o missionário de Jesus. Mesmo na perseguição, mesmo Saulo querendo acabar com o culto racional, mesmo Saulo perseguindo os cristãos, aprisionando, matando, acabando com as igrejas, a igreja de Deus não parava. A igreja de Deus se multiplicava. Jesus está falando nesta noite: não deixe ninguém parar a obra que eu comecei comigo. Perseguição vai ter diariamente. Luta vai ter diariamente. Pode ficar sossegado. Dificuldade vai ter diariamente. Pode ficar tranquilo. Mas eu tenho uma palavra para você. A luta que você está enfrentando nesta terra que está entregue ao maligno, não te preocupa não. Com armas da palavra da ciência, eu me guardarei no dia da habitação, e a porta do céu, a porta da graça está aberta diante da tua vida. E homem nenhum pode fechar esta porta. Homem nenhum pode fechar a presença de Deus na tua vida. Aleluia. A dificuldade que você está passando é porque a chama arde dentro de você. Não deixa a luta de você morrer com você mesmo. Mas a palavra que eu trago nesta noite, continue a caminhar. Está doendo, continue adorando, porque Jesus está comigo. Está difícil, continue no trajetório, porque Jesus vai te dar estratégia, vai te dar graça, vai te dar unção, vai te dar presença para você prosseguir. Aleluia. Não desista daquilo que Jesus colocou na tua vida. Estevão viu o céu aberto. Estevão viu a presença de Deus. Porque pregar o evangelho é isso. É muitas das vezes você desce na cabeça que nem João Batista. Mas uma virtude de João Batista tinha: não negava a verdade. O evangelho é isso. Eu sempre digo: nós somos uma geração privilegiada. Porque tem países aí que não se pode pregar nem a palavra mais, mas nós no Brasil ainda podemos falar um pouco de Jesus. Nós somos uma geração privilegiada. Porque antigamente a presença do Espírito Santo, ele habitava na liderança só. Seja no sacerdote, seja no profeta, seja naquele que Deus levantava.
Mas hoje nós temos privilégio, por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele fala comigo, ele fala contigo no particular. Ele não precisa levantar ninguém para falar comigo e contigo. Se a gente buscar a revelação, ele fala comigo, ele fala contigo. Ele diz as instruções para a minha vida, ele diz as instruções para a minha vida. Por quê? Porque nós somos templo e morada da presença de Jesus dentro de nós. Nós somos o templo. Aleluia, Santo Deus. Glória a Aleluia. Deus, Santo Deus. E os cristãos eles saem. Lá em Atos capítulo Glória a 8, Deus, aleluia. a Bíblia diz que Filipe ele chega dentro de Samaria. Santo Deus. A igreja estava ameaçada. Glória a Deus. Estava dentro de Samaria Filipe. Os samaritanos eram aqueles que rejeitaram pousada para Jesus. Glória a Deus. Mas só que teve uma mulher samaritana que Jesus teve um encontro com ela. Glória a Deus. E ela falou de Jesus para o samaritano. E a palavra de Deus, os samaritanos aderiram à palavra. A Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Simeão. Era um homem que fazia truques de mágica. Era um homem que era considerado Deus naquele momento. Tinha pessoas mangas, coxas, enfermas, endemoniadas. Tinha pessoas, aleluia, totalmente doentes naquele momento. E o homem estava lá fazendo truque de mágica, fazendo labararice, que nem o povo aí do circo fala, para enganar truques, mentiras. Mas a Bíblia diz que quando Filipe chega dentro de Samaria, os samaritanos abriram as portas para a palavra. Filipe começa a pregar a palavra. Isso é missão, igreja. Filipe começa a pregar a essência. A Bíblia diz que os demônios corriam. A Bíblia diz que os coxos eram curados. A Bíblia diz que os endemoniados eram libertos. A Bíblia diz que as mãos de trufada começaram a ter mão melhor. A Bíblia diz que houve cura, houve poder, houve libertação, houve glória naquele momento do samaritano. Até o homem que enganava o povo se converteu e batizou. Glória a Deus. Aí Pedro e João soube que os samaritanos abriram as portas. Glória a Deus. Porque naquele momento ele estava batizado no batismo de João. Mas Deus não queria só o batismo de João. Deus queria o batismo com o Espírito Santo. Por isso a importância da gente buscar o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo. Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, é uma coisa diferenciada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro e João chegaram lá no Samaritano. Começaram a orar e colocar a mão. E houve batismo com o Espírito Santo naquele momento. Houve fogo, houve labareda de fogo, houve presença, houve renovo espiritual. Glória a Deus. E a primeira igreja pentecostal, no improvável, realizado dentro de Samaria. A primeira igreja pentecostal foi no meio do samaritano. Foi no meio aonde o judeu, muitas das vezes, maldiçoava o povo de Samaria. Mas só que Jesus tinha plano lá dentro de Samaria. Glória a Deus. Só que Jesus tinha coisa grande lá dentro de Samaria. Por isso a importância da gente não calar. Evangelhos do meu, da sua família. Muitas das vezes a gente pensa que missão, eu sei que no campo missionário é bom, mas você pode ver, eu e você podemos fazer missão dentro da nossa família, pastor Jailson. Podemos ser missionários da Aurora, mostrar, pregar, falar do amor de Deus. E se aquela alma se converter, aonde você congrega, você arrasta ele para aprender a palavra. Glória a Deus. Por isso a importância da gente ter um ministério. Porque a gente leva e sabe para onde levar. Por isso a importância que quando a gente ganhar uma alma, a gente tem alguém para cuidar, que o pastor falou.
Por isso Deus está falando comigo e contigo. Seja um missionário da tua casa. Seja um missionário da tua rua. Você não congrega aqui. Quando você vê a alma, quando você vem para a igreja, passa na casa dela e diz: vamos lá, porque meu pastor tem uma palavra de ensino para a tua vida. Vamos lá ser edificado. Vamos lá conhecer mais de Cristo. Vamos lá, Deus, para você se crescer em São Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A obra missionária é isso, igreja do Senhor. A obra missionária é isso. É poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Estarei encerrando minha oportunidade, dizendo para você que você não pare na caminhada, porque Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Glória a Deus. Que você não desista daquilo que Deus proporcionou sobre a tua vida. Aleluia. Que você não volte atrás, mas você siga avante. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Quem te chamou é fiel para te sustentar nesta grande empreitada. Quem te levantou é fiel para te sustentar até o futuro do teu sócio. Quem te chamou, quem te levantou, quem te selou, ele não vai deixar a obra cair por terra na tua vida. A obra vai continuar, mas a perseguição está grande, meu irmão. Não tem problema, mas o levante está grande, meu irmão. Não tem problema, mas aleluia, está estreito, está dentro do vale. O vale está seco, o vale não tem vida, mas tu é profeta ou não é? Abra a boca dentro do vale, profeta, que tu vai remover o Espírito Santo lá dentro. Que tu vai ver a glória de papai lá dentro da tua vida. Abra a boca, missionário da UPA. Abra a boca, Atalaia. Aleluia. Quanto maior a guerra, maior é o que Deus vai fazer na tua vida. Só tem um segredo para a igreja, segundo o seu segredo. Glória a Deus. Creia Aleluia. na palavra Glória a de Deus. Deus. Glória. Adorar Ele de verdade. Glória a Deus. Ter um compromisso com Ele de verdade. Glória a Deus. Sentir a essência de verdade. Glória a Deus. Deus não quer movimento, Deus quer avivamento. Glória a Deus. Porque movimento é movimento dos braços, é movimento das minhas pernas, é movimento do meu corpo. Mas Deus quer algo maior comigo e com Deus. Deus quer avivamento, avivamento traz transformação, avivamento traz libertação, avivamento, aleluia, tira tudo aquilo que é de ruim na nossa vida e Ele faz coisa nova ser realizada na minha vida. Avivamento traz mudança de vida, avivamento traz mudança no paladar, avivamento traz mudança nas vestes, avivamento traz mudança no pensamento, avivamento traz mudança na conduta, fora do templo do Senhor, avivamento traz mudança. Aleluia. Jesus é bom e Ele é fiel. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a tua vida, a vida do anjo da igreja, da sua família. Que Deus continue dando graça e dando força. Encerro minhas palavras dizendo para o anjo e para a igreja: não pare, Aleluia. não retroceda. Gideão, ele podia olhar, pastor Jairson, para a minoria que ele estava. Porque quem tinha 32 mil só ficar com 300, o negócio ficou estreito. Mas se Gideão olhasse para os 300 e dizer: eu não vou conseguir vencer esta batalha contra os medianitas. Mas sabe por que Deus só deixou 300? Porque quando a gente vence por 32 mil, a glória é do homem. Mas quando a gente vence com a minoria, a glória vem do céu.
E se você olhar as batalhas que Deus venceu, sempre foi com exército pequeno. Lembra de Josafá? Lembra de Josafá? Judá estava cercada, estava condenada à morte, recebeu a carta. Oh glória! Mas eu louvo a Deus porque Josafá era homem de Deus. E quando a gente recebe a carta, a gente não vai para o vizinho mostrar a carta, a gente vai apresentar para o dono do céu. Glória a Deus. E quando Josafá apresenta a Deus, Josafá diz: Senhor, está aqui. Chama os músicos, chama as gaitas, chama o teclado, chama o baterista. Irmão, o baterista está com depressão, chama ele porque ele vai adorar agora. Chama o grupo de louvor. O grupo de louvor está com medo, eu não quero nem saber. Vai adorar agora. Josafá já tinha apresentado a carta. Josafá começa a adorar. Se levanta o profeta e diz: esta peleja não é tua, esta peleja é minha. Aquilo que era vale de desgraça foi um vale de bênção. E Judá foi abençoada. E Deus livrou Judá, sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Não se separa, mas permanece para sempre. Se tu entrega essa vida a Deus, se tu confia em Deus, porque está confiando em nosso propósito, em nosso pensamento, nesta noite dos céus. Elimina o outro pensamento e diz que eu sou, e aconteceu, e eu vou fazer acontecer na tua vida. Porque esta peleja não é tua, esta peleja é minha, diz o Senhor para o meu. Esta peleja é minha, diz Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Fica só calado. Adorado seja o teu nome. Só me glorifique. Glória a Deus. Não abra a boca para contar para vizinho. Porque vizinho não tem nada para te dar. Quem tem alguma coisa é Jesus. Entrega para Jesus a carta. Faz o relatório e apresenta na madrugada a ele. E você vai ver que o choro duradouro todo dia. Mas tem alegria chegando para você. Tem mudança de vida chegando. Tem libertação chegando. Tem avivamento chegando. Tem caminho sendo quebrado. Tem corrente quebrando. E tem glória descendo na tua vida. E a tua história não vai parar. Não vai parar a tua história. E eu só agradeço em nome de Jesus. Isso é uma oportunidade. Com o versículo mais lindo da Bíblia para mim. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, você pode glorificar a Deus por esta palavra. Congresso de missões é isso, irmão. É mensagem centralizada nas missões. Deus continue abençoando o presbítero Osmar e aperfeiçoando. Diga comigo assim: poder para fazer missões. Agora diga assim: onde está esse poder? Onde está esse poder? Olhe para esse irmão do seu lado e diga: está em você. Está em você. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. O poder está em você, use ele. Você não sabe o poder que está dentro de você. Fique de pé. Alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, a oportunidade está em aberto. Aqui ninguém puxa ninguém. Jesus te chama, tem planos e só depende de você. Pai, em teu nome, nós te glorificamos nesta noite por este terceiro congresso de missões, aonde, Senhor, na noite desse dia podemos aprender mais uma porção da tua palavra relacionada a missões e sermos edificados pela mesma. Que cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, que se disponibilizaram para estar aqui, aqueles que por motivo justo também não puderam estar, por motivo justo, que o Senhor alcance nesta noite. Que o Senhor possa, ó Pai, esta palavra em nossa vida como foi aplicada, que nós não sairmos aqui como um ouvinte, mas como um praticante da mesma, para a glória que há no nome de Jesus. Que esta palavra nos confronte,
Que essa palavra nos inquiete e possa a cada dia nos despertar para vivermos missões em nossas vidas. Leva em paz e em segurança cada um dos teus filhos aos seus lares, nossos amigos, vizinhos, este bairro. Quantos ainda estão escravizados, mas há libertação este ano, para a glória do teu nome. E o Senhor vai usar este poder que está na vida dos teus filhos para alcançar vidas, para libertar por intermédio da palavra. Fica conosco. Esta é a minha oração e o meu agradecimento em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz amém. Nesse momento também, meus irmãos, já oramos no início, continuaremos orando pela esposa do nosso filho José, que está no hospital, e também a esposa do diácono Leandro, que está cirurgiada, para Deus a cada dia lhe dar a recuperação que ela precisa. Amém? Deus continue abençoando em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, cumprimente os visitantes e diga: foi bom congregar com você nesta noite.